Vamos começar agora com a parte da manipulação, que eu chamei de manipulação de dados, na qual a gente vai manipular linhas ou colunas, seja pela adição manual de linhas, adição manual de colunas, seja por adicionar novas colunas vindas de um outro data frame, seja por adicionar novas linhas vindas de um outro data frame. Tá? Então vamos ver como que a gente faz isso agora e as possibilidades. Tá? Então para isso eu vou criar uma seçãozinha aqui. Eu vou chamar de manipulando dados. Tá? E a primeira parte do nosso manipulando dados, eu vou mostrar como que a gente adicionando colunas. Tá? E para isso, tá, ou para começar essa parte um pouquinho mais tranquila, eu vou criar um exemplo parecido com o que eu fiz na aula passada, tá? Que a gente chama uma tabelinha com alguns campos básicos, que era nome, CPF e o curso. Tá? Bom, antes de mais nada, né, já estava esquecendo, import pandas esp, ou eventualmente eu vou usar o numpy, import numpy snp, tudo devidamente portado. Então vou criar meu primeiro data frame aqui da aula, que vai ser então, lembrando que a gente tem um PD data frame, a gente tem algumas possibilidades, né, na qual eu posso passar um array numpy e as minhas colunas e índices, caso eu especifique isso daí. Se eu não quiser índice, algo não preciso passar. Tá? E a gente viu também que a gente pode criar por meio de dicionários. Tá? Então, eu vou utilizar essa abordagem, acho que a gente não fez muito, tá? Mas enfim, eu posso ter uma lista de dicionários. Tá? Então, tem um dicionário, tá? outro dicionário, na qual, tá? No meu, na verdade, lista de dicionários não, né, meu filho? Um dicionário só. Fiquei doido, tá? Na qual a chave, tá, é a identificador da minha coluna, o índice da minha coluna. Então, por exemplo, se eu quero o nome, tá? 2 pontos, e aí vem a lista de nomes, tá? Então, no caso aqui eu vou ter 3 nomes aqui, que é o Rafael, Ricardo e o Ronaldo. Certo? Essa é uma entrada do meu dicionário. Depois eu vou colocar uma outra entrada para esse dicionário, que vai ser uma outra coluna, tá? Na qual eu vou passar os CPFs, então ela vai se chamar CPF. E aí serão os CPFs dos respectivos nomes, do Rafael, do Ricardo e do Ronaldo. Então eu estou fazendo por coluna, tá? Então, lembrando que a gente tem, vou usar a lista, né? A gente tem a opção da lista de series também, tá? Para fazer isso eu estou fazendo por dicionário, que aí a gente faz tecnicamente uma listinha por coluna. Então, vou colocar os CPFs. Tá? E por fim, vou colocar o curso que eles fazem. Tá? A abreviação do curso. Vou colocar ABR curso. Tá? O primeiro é SI. O segundo é ADM. O terceiro vai ser direito. Ok? Bom, vamos rodar esse cara aqui. DF1. Temos o nosso DF criado. Ok? Bom, dado isso, tá? Vamos supor que eu chegue assim e falar, eu quero colocar mais uma coluna, tá? Eu quero colocar a idade das pessoas, tá? Quero saber quantos anos eles têm por um acaso, tá? Então, beleza, tá? Para colocar mais uma coluna, tá? E aqui eu criei até como dicionário de maneira proposital. Lembra que para criar uma nova chave no dicionário, né? E aqui a nossa chave do dicionário é a própria coluna. O que a gente fazia, né? A gente tinha um dicionário lá, falava, quero criar uma nova entrada. Tudo bem, eu tinha a opção de utilizar o update, mas eu tinha a opção também de simplesmente colocar uma nova chave no meu dicionário e atribuir um valor para aquela chave, correto? Bom, aqui vai ser muito parecido também, tá? A gente vai ter o DF1,
Tá? A idade existe em DF1? Eu consigo retornar uma coluna idade dessa forma? Não tem. Tá? Vai dar um key error. Tá? Idade. Inclusive é o mesmo erro de uma chave não existente no dicionário, caso vocês não repararam. Tá? E aí simplesmente eu vou pegar e vou falar, bom, então a idade, esta nova chave que não existe, por isso eu não consigo retornar o valor dela, ela vai ser igual, tá? E aí aqui eu não passava uma listinha para ele, aqui eu vou passar uma listinha também, ou um array do NumPy, tudo bem? Vou fazer pelos dois, ó. No caso da idade, eu vou utilizar um NumPy random integers, tá? Eu vou passar que o intervalo vai até 100, ou melhor, eu vou colocar até 80, tá? Só varia de 0 a 80, mas eu coloco mais 18, que tem que ter no mínimo 18 anos, tá? Nesse NumPy, então somo escalar. O size vai ser igual ao número de linhas que eu tenho, porque tem que ser um para cada linha, né? Já que eu estou adicionando a coluna. Então, size igual a 3, se eu tenho 3 entradas, aqui eu vou colocar o mais 18, para eles terem no mínimo 18 anos. Tá? Então, vamos lá, df1. Deu um warningzinho aqui, tá? Não tem problema, é do handint do Python. Tá falando, ó, please call handint. Tá? Mas não tem problema. E aí, ó. Oh, que legal, no Python. Tô novinho, hein? Temos aqui a nossa nova coluna idade, tá? Então, pegamos a idade, passamos um array num NumPy, tá? Esse array ele tem que ter o mesmo número de dimensões. A dimensão dele tem que ser igual ao número de linhas que eu tenho no meu data frame. Tá? E com isso nós conseguimos adicionar uma nova coluna. Tá? Da mesma forma que eu falei que eu posso passar uma lista, então vamos supor que eu quero criar agora cidade. Simplesmente eu venho aqui e falo, opa, cidade do Rafael Porto Ferreira. Cidade do Ricardo é Jales. Cidade do Ronaldo é Rinópolis. Ok. df1. Então temos aí a nossa cidade criada também, tá? Tanto com um PyArray quanto com a minha lista. Tudo bem? Tranquilinho, né? Criar uma nova coluninha. A gente viu também, né, que seguindo o mesmo princípio, quase o mesmo princípio, retomando o que a gente viu no final da aula passada, a gente viu quando a gente usa o apply, tá? Ele retorna uma series com resultado, tá? E lembrando que array, lista, series são dados unidimensionais, tá? Iteráveis unidimensionais, tá? Então posso colocar uma series aqui também como coluna, tá? Inclusive como coluna. Eu não adiciono direto porque quando você está fazendo a series, você tem que atribuir um índice para ela. Então não é tão comum, tá? Você fazer com series porque ela dá um pouquinho mais de trabalho. Mas eu vou pegar o resultado da series aqui, ver o que é a series return de resultado. E aí o equivalente você faria, caso você queira fazer isso manualmente, né? Então, vamos supor que eu queira colocar qual que é o ano de nascimento nessa minha base, tá? Quero criar mais uma coluninha assim, falar qual que é o ano que o caboclo nasceu. Bom, é fácil descobrir qual que é o ano que ele nasceu se eu sei a idade dele. Quase fácil, pode ter um errinho por mês, mas não vamos ser tão chitas assim, né? Então, para isso, eu vou pegar o ano atual, vou subtrair da idade, com isso se criar uma nova coluna aqui, fácil, correto? Bom, a gente viu que para isso a gente tem a função apply, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, meu df, só preciso da idade nesse caso, né? Então, eu vou trabalhar só em cima da idade. Ponto apply. Aqui eu passo uma função callback, que eu posso gerar pela lambda, função de uma única linha, lembre-se. Vai receber um único dado de entrada, que vai ser o meu x, e a minha resposta, né, como é a lambda, o próprio retorno, o próprio processamento dessa linha aqui, o cálculo dessa linha já vai ser utilizado como retorno, tá? Então, 2000 menos x. Vamos ver que esse cara... Opa, df1, desculpa. Ó, ele retornou uma series com os índices 0, 1 e 2, tá? Aqui, como eu tenho os índices, eu não atribuí, vamos dizer assim, nada a esses índices, tá? Isso daqui já bateu com os índices, tá? Então, esse aqui vai para a linha 0, esse cara aqui vai para a linha 1, esse cara aqui vai para a linha 2. Se por acaso tivesse um índice aqui, CPF, etc., aí eu já teria que atribuir os índices aqui para minha series, tá? Já teria um passo a mais para se fazer, tá? Bom, mas dado que está batendo meus índices aqui, tá? E eu tenho uma
series eu tenho um iterável, eu posso pegar esse resultado aqui, essa series, e simplesmente atribuir ele a uma nova coluna, tá? Então, se eu pegar aqui o df1, como que ela vai se chamar? Vai se chamar ano nascimento, que eu falei. Então, ano nascimento vai ser igual, se ocorreu, df1. Tá? Temos aqui, pera aí, 2000, meu filho, 2020, né, garoto? Não tem problema não. Pera. Agora tá certo, 1997, ok? 1976, estão batendo tudo certinho minhas idades aqui, ok? Então posso criar novas colunas tranquilamente, tá? Com a função apply, ok? Bom, pegando o mesmo princípio aqui de criar colunas, tá? A gente, no momento que a gente está criando essas colunas, a gente pode também invocar algumas funções do Pandas para deixar mais bonitinho o resultado da coluna. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar um df2 aqui, igual read csv. Eu vou voltar para aquela nossa base de carros. Ela sempre dá posse minha base de carros, né? Vou colocar, deixa eu abrir ela aqui que eu tenho ela aqui fácil. Base. Pode ser com esse editorzinho mesmo. Tá? A gente tem aquela nossa base de dados em que os dados estão separados por ponto e vírgula. Tá? Então vou ler essa base de dados. CSV, ponto barra carros, CSV, CEP igual a ponto e vírgula. É hoje, hein? PD. Temos aqui df2. Temos a nossa base de carros aqui, tá? Lembrando que a gente tem alguns nãs da vida, isso vai dar um pauzinho nesse primeiro momento, mas a gente vai chegar no ponto que a gente vai saber tratar esses caras muito fácil, tá? Mas enfim, vamos desconsiderar esse problema do NAN por enquanto. E vamos supor que eu quero saber qual que é a quilometragem média de cada carro por ano, tá? Bom, para isso a gente pega a quilometragem, tá? E divide pela quantidade de anos que o carro tem, certo? Isso me dá a quilometragem média anual do carro. Muito simples, correto? Então vamos lá. Supor então que eu quero criar aqui um df2, eu vou chamar de km média, vai ser igual. Bom, agora, tá? Eu não consigo ou não vou precisar só de uma coluna, tá? Eu vou precisar do ano e da quilometragem para fazer essa conta, né? Então, antes de atribuir, só para a gente relembrar, né? A hora que eu faço isso daqui, ó, df2, eu posso, de fato, só especificar as colunas que eu quero, caso eu queira eu passar o df inteiro, mas vamos especificar para ficar mais bonitinho. Eu quero só o ano, eu quero só a quilometragem. Certo? Se a gente fizer só isso, lembrando que ele retorna só as duas colunas. Lembrando, se eu tiver um apply aqui, ó, ponto, apply, tá? Vou fazer com lambda de novo, para ser mais rápido, lambda, x, dois pontos, e eu vou dar só um print x na tela. Esse vai ser o meu grande retorno. Tá? E aí, o que aconteceu? Tá? Primeiro ele imprimiu só essa coluna, 2003, 1991, 1990, olha só, está imprimindo só o ano, tá? E depois, ele está imprimindo 4.000 cara lá, 5.120, tá, bonitinho, ele imprimiu 0 km. Então, lembrando que o lambda, tá, quando eu vou passar mais de uma coluna, ele vai chamando por coluna, tá? A impressão que eu tenho no lambda, quando eu passo uma única linha, que ele está chamando linha a linha, é porque ele passou só aquela coluna e ele, obviamente, que o resultado de cada iteração é a própria linha, tá? Então, quando eu passo mais de uma coluna, ele vai chamar a coluna inteira, de uma vez, tá? Bom, não é isso que eu quero, né? Então, lembrando que no apply, a gente tem um axis, eu vou mudar o axis dele para 1, tá? E agora sim, ó, eu tenho para cada chamada uma series com ano, quilometragem, series com ano,
quilometragem e assim por diante. Tudo bem? Bom, dado isso, eu esqueci de fechar meu web WhatsApp de novo. Tá? Qual que é a continha que eu falo? Bom, eu sei que esse X aqui, ele tem o ano, certo? Eu sei que ele tem a quilometragem, certo? E aí o que, que eu vou fazer? Bom, eu falei que a minha conta é o seguinte, eu vou pegar a quilometragem, vou dividir pelo quantos anos ele tem, né? Que é o 2020 menos o X ano, certo? Isso teoricamente, tá? Vai me dar a quilometragem média dele. Vamos ver se a continha bateu, ó. Vou pegar o calc. Tá? Esse cara aqui tem quantos? É de 2003, né? Então, se eu pegar 2020 menos 2003, ele tem 17 anos. Então, vou pegar 44410 dividido por 17. 2.612, tralalá, vírgula e um monte de quebradinhos aqui. Tá? Então, essa é a quilometragem média dele. Tá? A gente viu que como isso daqui é uma series, né, eu posso pegar esta series aqui e criar uma nova coluna. Então, df2 vai ser igual. Só que qual df2? Uma coluna que eu vou chamar de km média é igual a esse cara aqui. Então, agora se eu fizer o df2, olha lá, temos a coluninha aqui da quilometragem média. Só que tá bem zoadinha essa coluna, né? Se a gente reparar os nossos outros valores, ó, eu tenho valor aqui com duas casas decimais, ó, a quilometragem aqui sempre com uma casa decimal só, tá? E aí chega no meu km média aqui, essa lasqueira aqui cheia de casas decimais, tá? Bom, no momento que a gente está invocando essa função aqui, ela retorna uma series, tá? E aí, se a gente olhar lá na series, pegar a documentação da series, a gente vai ter vários métodos para pegar os dados da series e formatar. Então, eu deixo como tarefa para vocês olharem todos os métodos da series, brincadeira, tá? Mas caso puta, precisava formatar o valor com RS cifrão, mais o valor moeda, vai ter a documentaçãozinha lá para vocês. Mas básico eu vou utilizar o round, tá? O round é para arredondar o número de casas decimais. Você chama a series.round 2, ele vai pegar todos os dados da series e vai formatar com duas casas decimais, tá? Então vou chamar esse cara aqui. E agora, ó, a nossa km média aqui tem apenas duas casinhas decimais. Tudo bem? Bom, por fim, tá? A gente vai utilizar um outro método, tá? Para criar tecnicamente novas colunas, tá? Que é o método concat, mas o concat não é só para adicionar uma coluna, tá? Ele é capaz de adicionar várias colunas ali, tá? Então, por exemplo, eu vou criar um df3 aqui igual df1 ponto, só para deixar esse cara, vamos dizer assim, meio imaculado, meu df1, vou trabalhar no meu df3 agora, tá? E aí eu quero, vamos supor que aqui eu tenho idade, o curso que ele faz, e etc. E eu quero colocar média de aproveitamento limpa, média de aproveitamento suja, supondo que eu estou formando um dado Syscad, por exemplo, tá? De fechamento, de egresso e tal. Bom, aí eu vou criar um outro dfzinho aqui, df4, é igual pd data frame. Falei que é média limpa, média suja, né? Então vou criar um dicionáriozinho aqui, chamar de média limpa, dois pontos, opa, aqui não vai ter. Eu vou ter, aí eu vou tirar 10, né? Sou eu que estou fazendo a aula mesmo. Vou colocar aqui 8.0 e 7.5. E aí a média suja. Média suja. Eu vou continuar com 10, que eu estou fazendo a aula.
7,5. Essa média é aquela média de aproveitamento, tá? E 6. E temos aqui o nosso DF4. Né? Vamos supor que a gente quer pegar esse outro DF aqui, a gente quer atarracar aqui na frente, tá? Então, para isso, a gente pode utilizar o método concat, df4.concat. Ou melhor, quero adicionar o 4 no 3, né? Então, vou colocar df3.concat. E aí eu vou passar o outro carinha que eu quero adicionar, df4, tá? Só que o que vai acontecer se eu fizer só isso? Oh, desculpa, eu tô ficando doido, gente. Doido. O concat, tá? Dentro do concat eu passo uma lista com os data frames que eu quero concatenar, tá? E se eu fizer só dessa forma, o que que acontece? df4, nossa senhora, é hoje, hein? Ele vai pegar aqui, ó, tá vendo que ele colocou nome, CPF, abreviação, idade, cidade, ano de nascimento, tá? E aí depois ele, de fato, ele colocou aqui, ó, média limpa, média suja, tá? Que eram as coluninhas. Mas colocou lá embaixo, ó, a galera que era aqui em cima, ele preencheu com como se você tivesse concatenado esses caras e jogado lá para baixo, tá? Por que que isso acontece? Porque, na verdade, tá, o que ele está tentando fazer aqui, tá, é pegar esse novo data frame e colocar embaixo do outro, porque o padrão de concatenação é axis 0, tá? Ele vai tentar pegar o data frame e colocar em cima, tá? E vai tentar pegar o novo data frame e vai colocar embaixo dele. Eu falo, ó, quero axis 1, eu quero que você faça a concatenação de assim, né, por colunas, não por linhas, tá? Então, para isso, a gente vai mudar aqui para axis 1, tá? E perceba que agora ele já pegou e já colocou do lado. Tá? Então, o que tinha acontecido, que tinha dado a impressão que, de fato, ele tinha colocado do lado, mas não, ele tentou colocar embaixo. Mas como as colunas eram diferentes, ele colocou embaixo e do lado. Tá? Aí a galera de cima, que não tinha um valor para aquelas colunas, ficou não. E da onde ele colocou esses novos valores, do lado, ficou não também. Tudo bem? Mas perceba que a hora que eu dei o df, o pd com o cat aqui, tá? Ele retornou um data frame para mim, ó, ele imprimiu na tela. Lembra que quando imprime na tela é porque é retorno de função, tá? Então, se ele está retornando essa função, eu quero falar, meu df3 agora vai ser igual ao resultado da concatenação do df3 com df4. Então, a gente vai fazer dessa forma. E está aqui o nosso df concatenado, tá ok? Bom, além disso, tá? Além desta possibilidade que a gente tem, e aí por isso que eu deixei o meu df1 imaculado aqui, para a gente ter uma menos poluição aqui nos meus dados, tá? A gente tem a opção de fazer joins, tá? Unir diferentes tabelas, mas aí fazendo relação com as chaves, tá? Que eu especificar das tabelas. Por exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um df5 é igual pd data frame, tá? E aí vai ser uma tabela com abr curso, tá? E aí vai ser, eu vou ter uma lista de abreviações de curso lá. Então, vamos supor que eu tenho SI, ADM, DIR, Cont, Med, tá? E eu tenho aqui o nome do curso. Que aí vai ser Sistemas de Informação, C, Administração, Direito, Contabilidade e Medicina.
Então temos essa nova tabelinha, mas falar, né, eu quero trazer para esse data frame que eu vou manipular neste exato momento. Vamos supor que eu quero imprimir, fazer um sistema de impressão de certificados, etc. Não pode ter sua abreviação. Tem o nome do curso, mas eu tenho qual que é o nome do curso, dado a abreviação, em um outro data frame, tá? E aí vocês lembram do join do banco de dados? Tem a chave, uma determinada chave, enfim, uma determinada coluna na outra tabela também tenho aquele mesmo valor, eu posso puxar esses dados, tá? Fazendo join, fazendo left join, fazendo right join, enfim, todos aqueles joins que você vê em banco de dados, a gente tem a opção aqui por meio da função merge, tá? Inclusive, ó, merge pandas. Tá? Tem aqui o how, left, right, outer, inner join. Por padrão é o inner join, ou seja, só vou manter quando tem a chave num, quando tem a chave no outro, né? E aí percebam que tem várias opções aqui, né? O on, por exemplo, tá? Eu posso passar qual que é qual que é a coluna, né? O rótulo da coluna de um e de outro que tem que bater, cujos valores tem que bater nas tabelas para ele fazer a junção. Tá? Ou pode ser uma lista, até ter uma lista aqui e a outra lista equivalente do outro lado, né? Para bater. Legal que ele pode fazer por mais de uma chave, né? E esse on, tá? Se as chaves forem iguais, no nosso caso as chaves são iguais, tá? Então eu posso só especificar um on. Ele já vai considerar que é da tabela esquerda e da tabela direita. A direita que ele fala é a tabela que você passa como argumento do merge, e a esquerda é a tabela que está chamando o data frame, né, que está chamando o merge. Ou se elas forem diferentes, left on, vou falar qual que é a chave da tabela esquerda, e o right on, qual que é a chave da tabela direita que tem que bater. Chave ou lista de chaves. Tá? E aí, se for utilizar por índice, fala, ó, é os índices das minhas tabelas que tem que bater. Aí você vai habilitar, o left index vai passar para true e o right index vai passar para true. Tudo bem? Bom, tem outros esqueminhas aqui, se você quer validar que tem que ser um para um para M, enfim, você pode fazer inclusive essa checagem de validação, caso você queira, tá? Vamos utilizar o mais tradicional, tá? Que é especificando o left on e o right on, apesar de ser igual, mas eu acho que é legal ter esse costume aqui, que fica até parecido com o banco de dados, né? Na hora que você fala, ó, a chave do banco A, o coluna do banco A tem que ser igual a do banco B, a hora que está fazendo o join, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, eu quero juntar o meu DF1, né? Então, seria DF1 merge DF5, tá? DF5, vírgula. O que a gente viu, ó, o how é o inner, padrão vou usar o inner, ou seja, tem que ter a chave da esquerda à direita, falar, o que não tiver na direita eu mantenho a esquerda, o resto ele preenche com none, tá? Quando não tiver a chave na tabelinha da direita. E aí eu vou passar a chave, falar o left on, a chave que eu quero utilizar aqui para fazer a junção é o meu ABR curso, pode ser qualquer chave, tá? E o meu right on vai ser o ABR curso também. Se tivesse diferente de grafia, ele juntava, tá? Então, percebam que até aqui, vamos repetir a minha DF1, ó, para ficar mais pertinho. Ó, até aqui, tá? É o meu DF1, tá? E aqui, ó, na frente, ele colocou o nome do curso. Esse nome do curso veio da onde? Veio da tabela direita, aqui que ele chama, né? Do DF5, tá? Que aqui eu tenho uma abreviação e o nome. Mas ele não fez qualquer junção, ó. Esse cara é SI, ele trouxe sistema de informação, tá? Esse cara aqui é DM, ele trouxe a administração. Esse cara é direita aqui, ele trouxe o direita. Bateu, as chaves bateram, ele pegou e trouxe as chaves para mim. Tudo bem? Tá? Então é uma forma de eu adicionar tecnicamente novas colunas, né? Mas essas colunas são baseadas, os valores dessa coluna, eles vêm com base em uma chave da tabela que está invocando. Tá ok, pessoal? Bom, então a parte de adição de colunas é isso. O Pandas, tá? Ele tem uma função, antes de terminar, o Pandas ele tem uma função join também, mas como o merge já faz o join, eu estou passando só o merge para vocês.
tá ok? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo voltamos em como nós adicionamos novas linhas no nosso data frame, tá? Então até lá.